Cenário feminino. Oferecimento Arara Azul, Vidrex, Quadro a Quadro, Porto Belo Shopping, Madecal e Todeskine. Tem gente que me encontra na rua e fala assim: Sônia, como que você fala tão bem? Às vezes a gente é nata, nasce assim. Mas outras vezes você tem uma profissão que precisa que você fale em público, que seja desinibido. Mas o cenário feminino pensou em tudo. Por isso a Fernanda, fonoaudióloga, está aqui novamente hoje para dar dicas sobre oratória. Tanto faz se o indivíduo tem que se apresentar para meia dúzia de pessoas ou para uma multidão inteira lotada. Então, tudo tem uma forma e um método de você estar sendo trabalhado. Então, você pode melhorar a sua dicção, a articulação, velocidade da fala, combinar os gestos com o que você está dizendo. Tudo tem técnica, né? E a fonoaudiologia vai estar ajudando as pessoas nessa área. Se a pessoa for muito tímida, você ajuda também? Ajuda, porque acaba se soltando, né? Conforme você melhora a sua articulação, se sente mais à vontade na oratória, você acaba desinibindo também. Tem várias dicas que a gente pode estar passando para o pessoal em casa. Por exemplo, você não pode, quando está se apresentando em público, falar nem rápido demais, porque dá a impressão que você quer rapidinho sumir dali, nem ter aquela fala muito lenta, porque você acaba cansando e desligando o ouvinte, né? Tem que procurar olhar sempre no olho da pessoa que você está conversando. Olho, cadê a minha cara? Olho no olho. Olho. Tomar cuidado, por exemplo, para não omitir RS no final das palavras. Um exemplo, nós vamos e não podemos falar nós vamos, que no dia a dia a gente acaba usando, né? Evitar não gesticular demais. E ao mesmo tempo também não botar aquela mãozinha contida no bolso ou cruzar os braços, que dá a sensação que você está meio afastado da pessoa. Me falaram uma vez que quem fala muito né é porque esse né é um tempo para pensar, é verdade? Também. E são vícios de linguagem. Então a pessoa toda hora fica né, horrível. Daí, fica horrível. Acaba chamando atenção para esse vício e não para o que você tem a dizer. Verdade. Ô Fernanda, a pessoa que está nos vendo, que tem esse problema, então, em quantas sessões você acha que a pessoa consegue falar em público? Em poucas sessões, às vezes em 5, 6 sessões, ela vem até o consultório, faz um treinamento de oratória, de articulação, velocidade de fala, se sente mais confiante e melhora muito a comunicação dela. O atendimento é individual? O atendimento é sempre individual. Vamos passar então o telefone, endereço, e-mail, o que você quiser. Vamos, o telefone da clínica é 3321-7444. E-mail? f.pab@terra.com.br. E a gente não pode perder tempo, porque às vezes você não consegue um emprego pela timidez. Isso também ajuda o relacionamento profissional. Muito, porque às vezes você sabe bastante daquele assunto, mas você não consegue transmitir. Então, para quem é palestrante, advogado, professor precisa saber comunicar e passar a informação. Porque você conforme você fala bem, você transmite maior credibilidade, né, emoção, simpatia, e você ganha o público. Fique ligado, porque a Fernanda vai estar sempre aqui conosco, dando ótimas dicas. Madeira forte, madeira pra construção, madeira pra fazenda e sua obra tá na mão. Madeira pra soalho, forros, portas e portais, tábuas, compensados, vigas e muito mais. Madecal, o nome da madeira. Madecal é madeira de primeira. Madecal. Madeiras especiais e sob encomenda. Madecal, Avenida das Bandeiras, 1250, 3342-2181. A natureza inventou as curvas. A Todeskine reinventou. Chegou a coleção Organics. A sofisticação e o movimento das linhas curvas, em padrões inovadores. E agora, tudo isso com IPI 0. Aproveite. Nós vamos falar de um problema que ou você conhece alguém que tem ou dorme com alguém que tem apneia do sono. E a doutora Elisandra, fisioterapeuta nessa área, na área de apneia. Tudo bem, Elisandra?
Tudo bem, Sônia. Muito prazer estar no seu programa. Eu que agradeço muito a sua presença aqui, porque a apneia é uma doença. Sim, é uma síndrome. Uma síndrome. Fala para nós dessa apneia do sono. A apneia, ela se refere a uma interrupção da respiração durante o sono de um indivíduo. Isso devido a uma obstrução, ou seja, vai ter uma pausa respiratória que normalmente o companheiro, o marido, a esposa, o colega de trabalho suspeita disso porque você ronca. Eu vou até dar um exemplo do meu irmão. Ele fez o teste, tem que fazer aquele teste antes de... Exatamente. Quando se tem a suspeita da apneia, que normalmente é por sono testemunhado, outras pessoas acabam suspeitando que você tenha, a pessoa vai procurar o médico do sono, vai passar pelo exame que é chamado de polissonografia. Sendo feito o diagnóstico, essa apneia ela vai ser quantificada, se é uma apneia leve, moderada ou severa. Elisandro, meu irmão fez um teste de 1 hora, quer dizer, ele ficou dormindo acho que umas 7 horas no polissonografia. Em 1 hora, ele teve quase 70 paradas respiratórias pela apneia. É um caso gravíssimo, inclusive leva à morte. Na apneia, você tem os sintomas do ronco, que é aquele ronco seguido do resfolego, onde o paciente para de respirar, fica alguns segundos em apneia, em seguida volta com aquele fôlego ressuscitador, que é onde a esposa, o acompanhante, se assusta, certo? E é nesse momento que a gente pede atenção, porque não é só o ronco que vai incomodar o vizinho de cama, o pai, o chefe, o acampamento inteiro. O que nos preocupa é porque vai acontecer a redução do nível de oxigênio nesse paciente, o que acaba, se a apneia não é tratada, levando a infartos, a derrames, a alterações cardíacas, desenvolvimento de uma hipertensão arterial e até mesmo a acidentes de trânsito, certo? E é uma atenção muito interessante que as empresas aqui em Campo Grande já estão voltadas a isso, que a gente tem recebido muitos motoristas profissionais diagnosticados sendo indicado tratamento com o CPAP, certo? O CPAP, ela vai explicar direito? E eu confesso que, conhecendo hoje a Elisandra, eu não sabia que em Campo Grande já existia a Respirare, que é um atendimento às pessoas que têm essa síndrome e que faz o teste após diagnosticado de vários tipos de CPAP que podem melhorar. O CPAP, ele é um gerador de fluxo, certo? É uma máquina que vai gerar uma pressão no fluxo respiratório, vai fazer com que ocorra a abertura dessa via aérea onde existe a obstrução, vai melhorar o nível de oxigênio desse paciente, eliminar os eventos de apneia, melhorar a sonolência excessiva no dia seguinte, mas o mesmo fluxo respiratório que ele está recebendo, aquele ar pressurizado que abre essa região, vai ventilar pulmão, ou seja, se de repente ele comprar pela internet, simplesmente configurar de maneira inadequada, aquilo pode prejudicar a função respiratória. Nós já estamos numa capital moderna, né? Onde nós temos a Respirare, que vai dar toda essa assessoria, inclusive acompanhando pós o uso do aparelho. Exatamente, isso é consenso já, segundo a Academia Americana de Sono, foi feita uma força-tarefa em 2009, que é muito importante ter o acompanhamento pelo fisioterapeuta do sono, porque não é uma coisa tão simples. No dia a dia ela passa a ser simples, mas vão existir dúvidas e o fisioterapeuta está ali para orientar, tirar as dúvidas, ajudar esse paciente na eleição da melhor máscara, auxiliar quanto aos inúmeros modelos de máquinas, porque hoje em relação ao CPAP, nós temos vários modelos, certo? E vários tamanhos. Então, a gente pode dizer que existe máquina para todo tipo de bolsa e necessidade.